Contos Escolhidos, Machado de Assis. Eu não sou uma fã do Machado de Assis, mas no centenário de falecimento do autor, em 2008, eu resolvi fazer um exame mesmo da obra do Machado de Assis, ler tudo que eu conseguisse ler dele para poder formar uma opinião, porque eu havia lido 2 romances na minha época de ensino médio, 2 romances da fase realista do Machado de Assis, e não havia gostado. E aí, no ano do centenário, eu resolvi tirar isso ali. Bom, vamos ver se o Machado de Assis é realmente isso tudo que o pessoal diz, ou se a minha primeira impressão estava certa. E aí, em 2008, eu li mais de 50 contos do Machado de Assis. Eu li 4 romances dele que eu ainda não havia lido e li uma novela. A minha opinião sobre o Machado de Assis romancista, confesso que não se modificou. Mas o Machado de Assis contista é uma outra história. Esse livro aqui, Contos Escolhidos, não tem todos os contos do Machado que eu gosto, mas tem alguns e eu queria destacar 2. Em primeiro lugar, O Espelho, que sai em livro em 1882, num volume chamado Papéis Avulsos. E que é um conto impressionante, muito diferente. Eu não me lembro de ter lido nada parecido com isso na época em que eu li esse conto. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu li esse conto, eu estava no meu local de trabalho, na biblioteca em que eu trabalho, estava sozinha. E quando eu terminei de ler esse conto pela primeira vez, eu tive que sair correndo do meu setor e procurar alguém para conversar. Alguém com quem falar, alguém com quem interagir. Porque eu tive a impressão de que se eu não encontrasse alguém, eu não falasse com alguém, eu não fosse vista por alguém, seria como se eu não existisse. A história desse personagem, narrador, em que ele só ganha substância na época em que ele fica sozinho numa determinada propriedade, ele só ganha substância para ele mesmo, só ganha realidade para ele mesmo, se vestindo com uma farda e se mirando diante do espelho, é assim impressionante, muito marcante e um tema muito diferente, na minha opinião. Quando eu li, e mais tarde eu fui ler a respeito de um filósofo inglês, o Berkeley, eu fiquei me interrogando, porque eu não tenho essa informação sobre o Machado de Assis, se o Machado teria lido Berkeley. Porque há uma afirmação desse filósofo que é a seguinte: existir é ser percebido. Ou seja, se você não é percebido, você não existe. E é disso que se trata o espelho. O outro conto que eu queria destacar é A Causa Secreta, que também foi reunido num outro volume de contos do Machado de Assis, isso em 1896, o livro Várias Histórias. E tem um tema muito ousado, se a gente parar para pensar nisso, para a época em que foi escrito, e não apenas escrito, mas publicado, porque ele poderia ter tido a ideia e ter tido receio de colocar isso, né, por escrito e publicar. Mas é um conto também que impressiona muito. Eu só consegui me lembrar de um outro autor que eu conheça mais a obra, que poderia ter escrito esse conto, A Causa Secreta, que é o francês Maupassant. Mas eu não conheço nenhum conto do Maupassant que ele tenha desnudado dessa forma a verdadeira natureza, as intenções mais ocultas e mais assustadoras de uma natureza humana, né? de uma pessoa, do seu verdadeiro caráter. É um conto que explora, e explora com muito requinte, porque quando eu fui reler eu percebi isso. Já tem algumas pistas de qual é o verdadeiro caráter do Fortunato logo nos primeiros parágrafos do conto. Então, quando eu fui reler, eu fui percebendo essas pistas, eu fui encontrando os vestígios, os sinais que o Machado de Assis deixa no texto. É um conto muito bem construído, um conto muito ousado, impressionante para a época, e só me ocorre mesmo o nome do Maupassant para comparar. Mas mesmo assim eu não conheço o conto do Maupassant que ele tenha escrito sobre isso, né? As pessoas que têm prazer com coisas que na verdade são inconfessáveis, elas terem prazer com aquilo. É genial, realmente genial.